Olá, meus queridos, vamos continuar o estudo da lição número 2, a parte de domingo, dia 3/10, falando sobre um influente intercessor. E a Bíblia era muito clara quando ela mostra o caráter bom das pessoas e também mostra os erros das pessoas, para que nós possamos entender que, como seres humanos, nós dependemos totalmente de Deus. Na Bíblia existem dois grandes personagens, entre tantos, mas os dois maiores personagens da Bíblia, com certeza, Jesus e Moisés. E lógico que através disso nós podemos perceber que a importância de Moisés foi muito grande. Ele foi chamado para uma tarefa especial, desde criança ele já foi escolhido para essa tarefa e ele se tornou uma pessoa abnegada. Algumas vezes teimoso, mas sempre andando na direção de Deus, na direção do alto. Uma vez um homem incrédulo disse assim: eu não acredito que Moisés tenha sido o que vocês dizem que Moisés é. Eu vou estudar a vida de Moisés, eu vou desmascarar Moisés. Para mim, Moisés foi um cara inteligente, que ele se juntou com uma gangue e ele então conseguiu produzir efeitos assim pirotécnicos no Egito. Ele conseguiu iludir o povo no Monte Sinai, fazendo uma espécie de aparição assim sobrenatural. E o povo então incrédulo, o povo assim ignorante, acreditou em Moisés. E Moisés então se colocou assim como líder daquele povo e se beneficiou disso. Ele disse: eu vou estudar a vida de Moisés, eu vou provar tudo isso que eu estou dizendo. Ele estudou a vida de Moisés. E depois de 3 anos de estudo, ele disse assim: sabe de uma coisa? Eu estudando a vida de Moisés, eu fiquei extremamente impressionado. Como foi que Moisés conseguiu convencer aquelas pessoas a sair do Egito? Só pode ter sido de uma forma sobrenatural. Eu estudei todos os encantamentos que poderia haver no Egito, estudei toda a história egípcia e percebi que Moisés, ele realmente não fez nada de sobrenatural. Foi algo superior que o ajudou. E finalmente eu descobri que Moisés no Monte Sinai, ele não tinha artifícios na época para produzir nenhum tipo de show pirotécnico com bombas para assustar o povo. E ainda mais, a lei que Moisés recebeu. De onde ele tirou essa lei? Essa lei tem desafiado os séculos. Quantos séculos já se passaram desde que Moisés deu a lei dos 10 mandamentos ao povo? E essa lei tem sido a base para todas as leis do mundo. Moisés teria, por acaso, um QI mais elevado do que todas as pessoas de sua época? Não acredito nisso. E fui estudar a fundo e descobri que Moisés só poderia ter recebido a lei dos 10 mandamentos de uma fonte superior. E hoje, dizia ele, eu acredito tranquilamente que Moisés recebeu tudo de Deus. De maneira que eu creio profundamente que o Deus de Moisés era um Deus assim poderoso e é ainda um Deus poderoso. Por isso eu me rendi a esse Deus e por isso que hoje eu sou um cristão. Tá vendo? Que coisa impressionante. Esse homem tentou provar que Moisés era alguém assim que iludiu o povo, mas descobriu que na verdade Moisés era uma pessoa dirigida por Deus. O que Moisés fez de benefício para a humanidade é algo imensurável, principalmente para a cristandade. Moisés preparou o povo, direcionou o povo, cuidou do povo para que lá na frente o Messias pudesse nascer no meio desse povo. E nós podemos dizer que o relato sobre a vida de Moisés é um relato fidedigno, que bate de frente com o evolucionismo. Moisés escreveu o livro de Gênesis e é o único relato bíblico que bate de frente com o evolucionismo. De onde Moisés tirou essa história ali do Gênesis? Não foi da cabeça dele, foi de uma inspiração. E os grandes evolucionistas, eles têm dificuldade em desbancar aquilo que Moisés escreveu no Gênesis, porque todas as coisas contribuem para a comprovação do livro de Gênesis. Existe um livro chamado E a Bíblia Tinha Razão, que ele é estudado em universidades teológicas. E esse livro mostra como a arqueologia tem provado que o livro de Gênesis é um livro extremamente assim confiável. Por isso, Moisés deu uma contribuição muito grande para a humanidade. A pergunta número 1 da lição de domingo é o seguinte: qual é o tipo, ou qual era o tipo de caráter de Moisés e como Deus pôde usá-lo, apesar das falhas humanas que ele possuía? Aqui tem o texto de Êxodo 32, 29 a 32, que diz o seguinte: porquanto Moisés tinha dito ao povo, consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um poderá ser contra o seu irmão, e isto para que ele vos conceda hoje uma bênção.
verso 30, e aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo, vós cometestes um pecado muito grande, adorando um bezerro de ouro, mas agora eu subirei ao Senhor, e porventura eu irei fazer propiciação por causa de vossos pecados, porque cometestes grande pecado. E assim tornou Moisés ao Senhor Deus e disse, ora, Senhor Deus, esse povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. No verso 32 ele diz assim, agora, pois, Senhor, perdoa o seu pecado. Se o Senhor não puder perdoar, risca-me do livro que tens escrito. E a pergunta é, qual era o tipo de caráter de Moisés? E como Deus pôde usar apesar das falhas humanas que ele possuía? A resposta, Moisés se tornou um intercessor perfeito. Moisés atraiu sobre si a culpa do povo que ele não tinha nada a ver, porque ele tinha um espírito abnegado e amava o povo e tinha compaixão pelo povo. Precisamos de líderes hoje assim. Moisés chegou ao ponto de arriscar a sua vida eterna em favor do povo. Se o Senhor não puder perdoar esse povo, me risca do livro que o Senhor tem escrito. Moisés ficou sempre entre a ira de Deus e entre o povo. Moisés se colocava como um escudo diante de Deus para proteger o povo, porque Deus considerava Moisés como um amigo, mas Moisés era um intercessor na verdade. O que Moisés pediu a Deus e está no contexto da intercessão. Moisés intercedeu pelo povo, e essa intercessão era algo que só Jesus poderia fazer. A expressão de Moisés, perdoa o povo, no grego era como se tivesse assim, carrega os pecados do povo. E só alguém como Jesus poderia carregar os pecados do povo. O apóstolo Pedro diz assim, porque o Senhor Jesus carregou sobre si os nossos pecados. O apóstolo Paulo dizia, ele tomou sobre si as nossas iniquidades. E o pecado que estava sobre nós, ele tomou para si, diz o profeta Isaías. De maneira que o que Moisés fez não foi puxar para si o pecado. Na verdade, Moisés intercedeu, ele pediu a Deus clemência, se colocou entre Deus e o povo. Tá? Era muita dedicação, era muito amor que Moisés tinha pelo povo, era o mesmo amor que Jesus teve pela humanidade. Quando no Getsemane, Jesus, arcado diante do peso dos pecados do mundo, ele suplicou ao Pai, dizendo, Senhor, se o Senhor não pode passar de mim esse cálice, faça-se a tua vontade. Se o Senhor puder passar, e depois Jesus clamou, então faça-se a tua vontade. De maneira que Jesus assumiu os pecados do mundo, tomou sobre si tudo que era da humanidade e se tornou o salvador da humanidade. Na Roma antiga, um soldado desacatou o imperador. Ele foi levado perante a corte e diante da corte, aquele soldado foi condenado à morte, à execução. O irmão dele entrou no auditório sendo carregado por 2 soldados. Estava sem uma das pernas e sem um dos braços. Ele então levantou o toco de braço, mostrou a perna diante daqueles juízes. Ele disse, senhores juízes, eu sou um soldado que lutei pela pátria. Perdi minha mão e perdi a minha perna em uma batalha. E eu estou aqui intercedendo em favor do meu irmão, pelas lutas que eu fiz, pela honra que me foi concedida pela pátria como herói nacional. Eu estou rogando e implorando pela vida do meu irmão. E diante, então, daquela petição, daquele homem tão honrado, daquele soldado que era considerado um herói, aquele irmão foi perdoado e foi para casa juntamente com o seu intercessor. Jesus se tornou o nosso intercessor. Ele tinha todas as condições e méritos para levar sobre si os nossos pecados. Ele intercedeu por nós diante de Deus. Nós é que devíamos estar na cruz, mas Jesus tomou o nosso lugar. Por isso que Moisés, ao interceder pelo povo, se tornou um tipo de Cristo. Ellen White, no livro História da Redenção, na página 206, ela escreveu o seguinte, Moisés foi maior do que qualquer ser humano que haja vivido antes dele. Ele foi altamente honrado por Deus, tendo tido o privilégio de falar com o Senhor Deus face a face, como um homem fala com seu amigo. Foi-lhe permitido ver a luz resplandecente e da excelente glória que rodeava o Pai. Moisés foi um mediador para o seu povo, ficando muitas vezes entre eles e a ira divina. Muitas vezes o amor de Moisés pelo povo foi provado por causa da rebelião do povo. E Moisés, em todas as vezes,
questionou com Deus, intercedeu pelo povo, fez petições, e então Deus concedeu aquilo que Moisés pedia, porque Moisés tinha mérito de estar pedindo a Deus por causa da graça divina que perdoara os pecados de Moisés também. Um estudioso da vida de Moisés diz o seguinte: quando eu olho a vida de Moisés e quando vejo a quem Moisés recorria, disse esse escritor, existe uma majestade arraigada no nome do Deus que Moisés conversava. Existe um ser independente em Jeová. Há poder no Senhor, há unção em Cristo, há afinidade em Emanuel. Existe intercessão no mediador, existe ajuda no advogado, mas não há salvação em nenhum outro nome debaixo dessa terra, a não ser no nome de Jesus. E esse homem concluiu escrevendo o seguinte: Moisés descobriu essa verdade e se tornou mediador e intercessor do povo quando eles pecaram e se tornaram vulneráveis à ira divina e às punições divinas. Moisés intercedeu e o perdão aconteceu. Isso é um relato raro na Bíblia. Nenhum outro líder na Bíblia fez essa obra de Moisés como intercessor do povo. Moisés, ele assumiu um tipo de Jesus Cristo. É por isso que na Bíblia os dois maiores personagens são Jesus Cristo e Moisés, porque os dois tiveram tarefas de intercessão pelos seres humanos a quem eles lideravam. Nós somos hoje representados por Cristo diante de Deus. No santuário celestial, Jesus Cristo se apresenta perante o Pai e pede e intercede por nós. Até nossas orações, Deus recebe a intercessão através de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Portanto, nossa gratidão ao Senhor Jesus por ser o nosso intercessor na época em que estamos vivendo. Eu oro a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor colocou Jesus como nosso intercessor. O Senhor aceita suas petições e seus rogos a nosso favor. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos mais nesse intercessor, nesse tempo que estamos vivendo. Nós rogamos e clamamos em nome dele, em nome de Jesus. Amém. Que haja uma bênção para o teu coração nesse domingo e que possamos ter Jesus como nosso maior intercessor no universo inteiro. Deus abençoe a todos. Amém.